Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora continuando com o nosso quadro de perguntas e respostas das perguntas que você fez no nosso vídeo, na nossa série, melhor dizendo, Em Busca da Verdade. Estamos agora com a pergunta do Ednei da Silveira. A segunda pergunta que ele faz, uma pergunta muito importante, que existem aqui diversos conceitos que precisam ser explicados e eu tentarei passar por cada um dos conceitos de uma maneira rápida e clara para que cada um possa ter esses assuntos claros na sua mente e no seu coração. O Ednei da Silveira faz a seguinte pergunta: Rav, no mundo vindouro, o homem comerá carne? Para onde irão as almas daqueles que roubam e matam? Haverá outro mundo que vai ser semelhante ao nosso mundo hoje, para as almas que ainda não se corrigiram possam dar prosseguimento à sua evolução? Três perguntas muito importantes. A primeira pergunta, Rav, no mundo vindouro o homem comerá carne? Então a resposta é que no mundo vindouro o homem não comerá carne, porque comer é um ato material, e o ato material ele está somente no mundo material. O mundo vindouro, que ele é depois da ressurreição dos mortos, e virá um mundo onde ele será muito mais espiritual do que o nosso mundo material de hoje em dia. Portanto, nós não comeremos. Porém, é importante explicar. É óbvio que nós ainda comeremos, porque até mesmo os anjos comem. Como vocês sabem, no Teilim, se eu não me engano, no Teilim número 78, o versículo diz que Lechem abirim achal ish, que o povo de Israel comeu a comida dos anjos enquanto eles estavam no deserto, que é um maná, é um man, e assim também está escrito nos livros dos cabalistas que os anjos comem. Porém, é óbvio que a comida dos anjos é uma comida muito mais espiritual. Nós assim vemos também que os anjos que foram visitar Abraham, eles comeram. Porém, de outro lado, nós vemos que Moshe, quando ele subiu para receber a Torá, ele ficou 40 dias sem comer. E nossos sábios nos ensinam por que ele ficou 40 dias sem comer. Porque ele não queria fazer algo diferente do lugar onde ele estava. Ou seja, já que ele subiu para os céus para receber a Torá, e nos céus não se come, então Moshe Rabbeinu não comeu. Então aqui vem uma pergunta. Se os anjos comem, como escrito em Teilim, se eu não me engano, número 78, e de outro lado, Moshe Rabbeinu, quando subiu, ele não comeu para não mudar os costumes do local. Mas nós vemos que os anjos sim comem. Então a resposta é que os anjos comem, mas não uma comida material como a nossa. Por isso, quando a pergunta é, nós comeremos carne no mundo vindouro? A resposta é não, nós não comeremos carne no mundo vindouro. Porém, ainda existirá o conceito comer. O conceito comer, ele é um conceito muito mais espiritual. E para que nós possamos entender de verdade todos esses conceitos, é importante sair um pouco da casca de cada uma dos conceitos que nós estudamos e entender a alma dele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Comer. Eu pergunto para vocês, as plantas comem? A resposta é, as plantas comem. Mas as plantas não têm uma boca e elas também não têm uma mão onde elas colocam a comida na sua boca. E elas também não comem de uma maneira onde elas mastigam o alimento e o alimento desce para o seu sistema digestivo. Por quê? Então, nós chamamos de comer quando as plantas sugam, ok? Através das suas células, os nutrientes da terra, nós chamamos isso da comida das plantas. Por que isso? A resposta é que o conceito comer ele é um conceito muito mais abstrato do que colocar comida na boca, mastigá-la. Essa comida então desce para o nosso sistema digestivo e depois é separado a parte boa, que viram vitaminas, minerais, proteínas e assim por diante. Depois que ele é metabolizado pelo fígado, ele vai para sua corrente sanguínea. A corrente sanguínea ela dá para cada uma dos seus órgãos aquilo que ele necessita, ok? É uma viagem muito longa e uma sabedoria tremenda necessária para isso. E depois as partes ruins saem
como excrementos e a parte boa fica no seu corpo. É muito maior do que isso o conceito de comer. O conceito de comer, ele é o conceito onde você recebe vida material, mas principalmente espiritual. Por exemplo, por que nós não comemos pedra? Por que nós não podemos comer terra? Você já tentou comer terra? E aqui fica a pergunta. Se nós comemos vegetais, e o vegetal, ele pega todos os seus minerais da terra, ou seja, na verdade a terra é que contém todos aqueles minerais. Aquela sementinha que eu plantei não tem nada. Ela suga os minerais da terra até ela virar uma grande árvore. E eu como daquela árvore. Por que eu não posso comer a própria terra, sendo que todos os minerais estão naquela terra? Então, a resposta é óbvio que ela vem do espírito. Porque a parte espiritual da terra, ela é uma parte muito mais baixa do que a parte espiritual dos vegetais. E é portanto que os vegetais eu posso comer, e a terra eu não posso comer. E as pedras eu também não posso comer, mesmo que as pedras estão cheias de minerais, eu não posso comer aquelas pedras. Por quê? Porque a parte espiritual das pedras, ela não é compatível com a parte espiritual do ser humano. Porém, as partes vegetais e animais, a parte espiritual deles, eles são muito mais compatíveis com a parte espiritual do ser humano e é por isso que nós podemos comê-los. Até aqui nós explicamos as bases do que é o conceito comer. O conceito comer significa alimentar a sua alma e também o seu corpo. Portanto, nós comeremos no mundo vindouro, porém, não uma comida material como nós comemos nesse mundo e comemos carne e tomamos vinho, e senão uma comida muito mais espiritual, assim como a comida dos anjos. Segunda pergunta.